Aqui está a versão reescrita em português do Brasil, com linguagem simples, natural, mais envolvente e um gancho mais forte. Pare de correr atrás de alguém que nem olha para trás. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Toda vez que você insiste em alguém que não demonstra o mesmo interesse, você entrega o controle da sua felicidade para essa pessoa. Você começa a agir como se o seu tempo, sua energia e sua paz valessem menos do que uma simples resposta dela. Pense na última vez em que você ficou olhando para o celular, esperando uma mensagem que nunca chegou. A cada minuto de espera, você não está apenas aguardando uma resposta. Você está abrindo mão do seu poder. Sem perceber, você começa a acreditar que o seu valor depende do interesse dela. E esse é um lugar perigoso para estar. Porque quando você coloca sua autoestima nas mãos de outra pessoa, você perde sua direção. Sua confiança fica vulnerável. Seu humor passa a depender de alguém que talvez nem esteja pensando em você. E quanto mais você corre atrás de alguém que não caminha na sua direção, mais distante parece ficar a linha de chegada. Cada mensagem ignorada, cada tentativa sem retorno, cada oi enviado para o vazio vai desgastando quem você é. Aos poucos, você deixa de ser o protagonista da sua própria história e se transforma em alguém que fica orbitando a vida dela. Você curte as fotos, assiste aos stories, observa tudo de longe. E lá no fundo, espera que um dia ela reconheça sua dedicação e finalmente lhe dê atenção. Mas existe uma verdade que muitos homens não querem aceitar. Ninguém respeita um homem que permanece onde claramente não é valorizado. Quando você continua disponível para alguém que já perdeu o interesse, está aceitando o papel de última opção. Você se torna um personagem secundário na sua própria vida, esperando por alguém que já saiu da cena há muito tempo. Por isso, hoje vamos falar sobre a mudança psicológica que acontece quando você decide parar. Quando você escolhe se afastar de verdade. Quando você deixa de insistir e desaparece. Não estamos falando de joguinhos, manipulação ou estratégias para provocar ciúmes. Estamos falando de recuperar sua dignidade. Porque quando você sai de uma situação em que está sendo ignorado, algo poderoso acontece. Você cria um vazio. E a mente humana odeia vazios. Sua ausência muda toda a dinâmica. O foco deixa de ser: como faço ela gostar de mim? E passa a ser: eu gosto de mim o suficiente para ir embora. Esse é o momento em que você para de buscar aprovação e começa a viver de acordo com seus próprios valores. É uma das atitudes mais fortes que um homem pode tomar. Porque pela primeira vez, você coloca sua dignidade acima do seu desejo. Mas antes de entendermos o que realmente acontece na mente dela quando você desaparece, preciso fazer um convite. Se inscreva no canal agora. Porque este conteúdo é para homens que estão cansados de conselhos vazios e promessas milagrosas. Aqui falamos sobre comportamento humano, respeito próprio, inteligência social e a mentalidade necessária para viver com confiança. Se você está aqui, já deu o primeiro passo. Você está escolhendo a verdade em vez da ilusão. Então, se inscreva, fique até o final e vamos entender o que realmente acontece quando um homem desaparece da vida de uma mulher. O maior erro que muitos homens cometem ao tentar se afastar é que eles nunca vão embora de verdade. Eles apenas mudam de posição. Param de mandar mensagens, mas continuam assistindo todos os stories. Param de ligar, mas continuam curtindo fotos. Param de conversar, mas aparecem online o tempo todo. Isso não é desaparecer. Isso é continuar presente de forma silenciosa. E ela percebe. Ela sente que você ainda está ali, observando, esperando, disponível. E enquanto ela sabe que você continua acompanhando tudo, ela sabe que ainda tem você. Nenhum vazio foi criado. Nada mudou. Você apenas virou uma sombra. O verdadeiro desaparecimento é diferente.
Ele é completo. Ele não vem acompanhado de discussões, textos enormes ou despedidas dramáticas. Porque quando você sai cheio de emoção, ainda está entregando poder. Você está mostrando que ela continua tendo a capacidade de afetar você profundamente. A verdadeira força está no silêncio. Está em simplesmente seguir em frente, sem explicações, sem anúncios, sem tentar causar impacto. Você para de curtir, para de visualizar, para de procurar informações. Você desaparece naturalmente da realidade dela. E quando isso acontece, algo interessante ocorre. Você deixa de ser uma presença garantida. Até então, ela via você como alguém que sempre estaria disponível, alguém previsível, alguém seguro. Mas quando o esforço acaba e o silêncio começa, essa expectativa é quebrada. O cérebro humano é programado para reconhecer padrões. E você acabou de quebrar um dos padrões mais importantes. Ela esperava sua mensagem, esperava sua atenção, esperava sua presença. Mas, de repente, tudo desaparece. E é exatamente aí que a dinâmica começa a mudar. Continuação reescrita em português do Brasil, mantendo o mesmo tamanho, tom envolvente e linguagem natural. Ela esperava que você continuasse se importando. Esperava que você continuasse girando ao redor da vida dela. Mas quando isso não acontece, algo muda. A sensação de segurança que ela tinha começa a desaparecer. De repente, ela já não sabe mais onde você está, o que está fazendo ou como se sente, e essa falta de informação cria um desconforto difícil de ignorar. Porque a mente humana odeia perguntas sem resposta. Quando você estava sempre presente, ela não precisava pensar em você. Tudo era previsível. Mas agora existe um vazio. E esse vazio faz surgir perguntas que antes nem passavam pela cabeça dela. Por que ele não me procurou? Será que eu exagerei? Será que ele realmente seguiu em frente? Será que existe outra pessoa? Essas perguntas começam pequenas, mas conforme o silêncio continua, elas ficam cada vez mais fortes. Sua ausência passa a ocupar espaço na mente dela. E como ela não sabe o que está acontecendo na sua vida, a imaginação assume o controle. Ela começa a criar cenários. Talvez você esteja mais feliz. Talvez esteja focado nos seus objetivos. Talvez esteja conhecendo alguém novo. Talvez simplesmente tenha percebido que merece mais. Sem perceber, você deixou de ser alguém previsível. Agora você se tornou uma incógnita. E poucas coisas despertam mais curiosidade do que aquilo que não podemos entender. Depois que a confusão inicial passa, surge uma nova fase: a curiosidade. Agora, ela não quer apenas entender por que você sumiu. Ela quer descobrir o que aconteceu. É nesse momento que ela começa a sentir falta daquela atenção constante que antes parecia garantida. Sua presença era algo tão comum que ela nem percebia o valor. Mas quando desaparece, o silêncio se torna impossível de ignorar. Ela começa a se perguntar se você encontrou alguém, se finalmente cansou dos jogos, ou se simplesmente evoluiu e não precisa mais dela para se sentir completo. Nesse estágio, não estamos falando necessariamente de amor, estamos falando de curiosidade, da necessidade de descobrir se ainda existe algum controle sobre você. E quase sempre, essa curiosidade leva a um teste. Um teste simples, disfarçado. Uma mensagem aparentemente inocente. Pode ser um "Oi, quanto tempo?", "Lembrei de você hoje", ou até um comentário aleatório sobre algo que vocês costumavam conversar. Nada muito direto. Nada muito comprometedor. Porque ela quer medir sua reação sem colocar o próprio ego em risco. Na verdade, ela não está perguntando apenas sobre o assunto da mensagem. Ela está tentando descobrir uma coisa. Você ainda está disponível para mim? Você ainda reage da mesma forma? Você ainda está esperando?
Ela quer saber se ainda consegue provocar uma resposta imediata, se ainda possui acesso livre às suas emoções. E é exatamente aqui que muitos homens acabam destruindo todo o progresso que construíram. Basta o nome dela aparecer na tela e pronto. A emoção toma conta. Eles respondem na mesma hora. Mandam textos enormes para uma mensagem curta. Demonstram empolgação. Ficam totalmente disponíveis. E naquele instante, todo o mistério desaparece. Porque ela recebe exatamente a resposta que estava procurando. Você continua esperando. Continua disponível. Continua no mesmo lugar. Sua ausência deixa de parecer uma mudança real e passa a parecer apenas uma pausa temporária. A curiosidade acaba. A dúvida desaparece. E tudo volta ao que era antes. Por isso, entender essa fase é tão importante. O acesso fácil é inimigo do valor. Quando alguém sabe que pode ter você a qualquer momento, sua presença perde impacto. Mas quando você continua vivendo sua vida, focado em si mesmo e sem correr atrás, a percepção muda completamente. Se você responder, faça isso com tranquilidade, sem ansiedade, sem exageros, sem agir como alguém que passou semanas esperando aquela mensagem. Porque o verdadeiro poder está na sua capacidade de permanecer centrado. Enquanto a maioria das pessoas valoriza apenas aquilo que está sempre disponível, a realidade é outra. Nós valorizamos aquilo que é raro, aquilo que possui limites, aquilo que não pode ser obtido facilmente. Ao deixar de estar sempre acessível, você não está jogando um jogo. Está mostrando que possui uma vida própria. Objetivos próprios, prioridades próprias e padrões próprios. Nesse momento, a dinâmica muda. Ela percebe que já não tem o mesmo acesso de antes. Percebe que você não está mais parado esperando. Percebe que talvez tenha perdido algo que considerava garantido. E é aí que surge algo muito mais forte do que curiosidade: o respeito. Mas existe uma fase ainda mais profunda: o arrependimento. E o arrependimento raramente aparece de uma vez. Ele cresce devagar. Começa com uma pequena dúvida. Depois vira um pensamento recorrente. E, com o tempo, pode se transformar em algo impossível de ignorar. No começo, ela pode até sentir alívio. Pode acreditar que tomou a decisão certa. Pode contar para si mesma a história de que você era insistente demais ou emocional demais. Essa narrativa ajuda a proteger o ego dela, porque é mais fácil acreditar nisso do que enfrentar a realidade. Ela continua convencida de que mais cedo ou mais tarde, você vai voltar. Como sempre fez. Mas os dias passam, as semanas passam, e você não aparece. O silêncio continua. E então aquela história começa a desmoronar. Porque os fatos não combinam mais com a narrativa. Ela esperava alguém dependente de atenção. Mas encontrou alguém que seguiu em frente. Alguém que não implorou. Alguém que não insistiu. Alguém que simplesmente escolheu a própria dignidade. É nesse momento que o peso da perda começa a ser sentido. Ela começa a enxergar algo que antes passava despercebido. Sua lealdade, seu esforço, sua presença, sua dedicação. Quando você estava sempre lá, tudo isso parecia normal. Parecia garantido. Como o ar que respiramos. Mas quando desaparece, sua ausência se torna impossível de ignorar. Agora, ela olha para o celular. E não existe mais aquela mensagem de bom dia. Não existe mais aquela atenção constante. Não existe mais alguém disposto a estar presente em todos os momentos. E é justamente aí que ela começa, então, a entender o valor daquilo que perdeu. Continuação reescrita em português do Brasil, mantendo o estilo natural, envolvente e o mesmo ritmo narrativo. Ela tem um dia difícil no trabalho. Passa por um problema em casa, enfrenta um momento complicado, e então percebe algo que nunca tinha considerado de verdade.
A pessoa que sempre estava presente não está mais ali. Aquele homem que realmente se importava já não está disponível. E a liberdade que antes parecia tão atraente começa a ter outro nome: solidão. É nesse momento que as lembranças começam a voltar. Mas agora, elas aparecem sob uma perspectiva diferente. Ela já não pensa em você como alguém insistente ou inconveniente. Ela começa a lembrar do homem que aparecia quando ninguém mais aparecia, do homem que estava presente, do homem que se importava, do homem que fazia questão de estar ali. E então surge uma pergunta desconfortável: será que eu perdi algo raro por algo passageiro? Essa dúvida pode machucar mais do que qualquer discussão, porque algumas perdas só são percebidas quando já é tarde demais. Mas existe algo ainda mais poderoso do que o arrependimento: o respeito. E você precisa entender uma coisa: o respeito é a base de qualquer atração verdadeira. Uma mulher pode gostar da atenção de um homem, pode gostar dos favores, pode gostar da dedicação, mas dificilmente sentirá uma atração profunda por alguém que não respeita. E foi exatamente isso que mudou quando você decidiu ir embora. Você fez algo que ela jamais imaginou. Você colocou um limite. E manteve esse limite. Você mostrou que sua dignidade vale mais do que aprovação, que seu tempo vale mais do que migalhas de atenção, que seu coração não está à venda por algumas mensagens ocasionais. Essa mudança é enorme, porque agora ela não enxerga mais aquele cara que estava sempre disponível. Não enxerga mais alguém fácil de controlar. Não enxerga mais alguém que aceita qualquer tratamento. Agora, ela vê um homem que possui estrutura, um homem que sabe dizer não, um homem que consegue se afastar de algo que não lhe faz bem, mesmo quando isso dói. E esse tipo de força é raro, principalmente em um mundo onde tantas pessoas vivem desesperadas por validação. Mas é importante entender algo. Todo esse processo não tem nada a ver com vingança. Não se trata de machucar alguém. Não se trata de fazer jogos emocionais. Vingança mantém você preso ao passado. Significa que você ainda está vivendo em função da opinião dela. O verdadeiro objetivo é outro. É preservar quem você é. É proteger sua autoestima. É impedir que sua identidade seja construída sobre a aprovação de alguém. Quando você se recusa a permanecer em um lugar onde apenas é tolerado, você está praticando respeito próprio. Você está mostrando para si mesmo que merece reciprocidade, que merece valorização, que merece relacionamentos onde sua presença seja apreciada e não apenas aceita. Ao fazer isso, você também envia uma mensagem para o mundo. Você ensina às pessoas como deseja ser tratado. Você mostra que sua presença possui valor, que sua atenção não é garantida, que seu tempo não é infinito e que sua companhia é um privilégio, não uma obrigação. Quando você vai embora e permanece firme na sua decisão, algo muda dentro de você. Você deixa de depender emocionalmente dos outros. Você assume o controle da própria vida. Você para de pedir espaço na mesa de alguém e começa a construir a sua própria. E poucas atitudes demonstram mais força do que isso. Mas existe uma última etapa, talvez a mais difícil de todas: o momento em que ela volta. Pode acontecer através de uma mensagem, uma ligação ou um simples "senti sua falta". Talvez ela admita que errou. Talvez diga que pensa em você. Talvez queira conversar novamente. E é exatamente aí que surge o maior teste de todo o processo. Porque muitos homens passaram semanas ou meses esperando por esse momento, secretamente desejando que essa mensagem chegasse. E quando finalmente chega, acabam colocando tudo a perder. A reação automática é sentir alívio, sentir validação, sentir que finalmente venceram. E então surge a vontade de responder imediatamente, de esquecer tudo,
de voltar exatamente para onde estavam antes. Mas esse é o erro. Porque se você voltar a agir como a mesma pessoa que abandonava tudo por ela, todo o respeito construído desaparece. Ela perceberá que nada mudou de verdade, que sua transformação foi apenas uma estratégia temporária, que você continua sendo o mesmo homem disponível de antes. E então, a dinâmica volta ao ponto inicial. Por isso, para passar nesse teste, você precisa continuar sendo quem se tornou. Você não é mais aquela versão antiga. Agora você tem seus próprios objetivos, sua própria rotina, sua própria direção, sua própria vida. Quando ela retorna, consciente ou inconscientemente, está tentando descobrir uma coisa. Essa mudança é real? Ou era apenas uma encenação? Se você responde com textos enormes, emoção excessiva ou disponibilidade imediata, a resposta fica clara. Mas se você responde com tranquilidade, equilíbrio e confiança, a percepção muda completamente. Isso não significa ser frio, não significa ser arrogante, nem significa ignorá-la. Significa apenas que sua felicidade já não depende da presença dela. Você pode ser educado, pode ser respeitoso, pode ser gentil, mas não precisa agir como alguém que passou todo esse tempo esperando. Porque agora existe uma diferença fundamental. Você está bem com ou sem ela. E essa é a posição mais forte que um homem pode ocupar. Quando sua paz não depende de ninguém, você finalmente se torna livre. E é justamente essa liberdade que sustenta todo o respeito que você conquistou ao longo da jornada. Aqui está a parte joada papá de final, reespace final reescrita em português do Brasil, com linguagem simples, natural, emocional e mantendo o mesmo impacto narrativo. Essa mudança de perspectiva transforma tudo. Quando ela volta a procurar você, pare de enxergar isso como uma vitória dela. Veja como uma avaliação. Porque agora os papéis mudaram. Antes, você tentava provar seu valor. Agora, é você quem decide quem merece espaço na sua vida. Você não é mais o candidato tentando ser escolhido. Você é quem está escolhendo. A pergunta já não é: como faço para ela me querer? A pergunta agora é: ela realmente merece fazer parte da vida que construí? Ela traz paz ou traz confusão? Ela acrescenta algo positivo ou apenas reaparece quando está sozinha? Ela realmente reconheceu seus erros ou está apenas procurando uma fonte temporária de atenção? Essas são as perguntas que importam. E quando você deixa de correr atrás das respostas e passa a observá-las com calma, tudo muda. Porque você para de agir por emoção e começa a agir por critérios. Você não está mais tentando conquistar um lugar na vida dela. Você já construiu o seu próprio espaço. E agora decide quem merece entrar nele. Se escolher dar uma nova chance, faça isso devagar, sem pressa, sem ansiedade, sem abandonar os limites que aprendeu a criar. Sua vida não deve ser reorganizada para acomodar alguém que desapareceu. Ela deve se encaixar na vida que você construiu durante esse período. Sua rotina continua, seus objetivos continuam, sua evolução continua. E se ela não conseguir respeitar isso, a resposta já está diante de você. Porque alguém que realmente valoriza sua presença, respeita seus limites, respeita seu tempo, respeita suas prioridades. Se os velhos padrões de desrespeito reaparecerem, esteja preparado para ir embora novamente. E dessa vez, sem olhar para trás. Porque o verdadeiro teste não é desaparecer. O verdadeiro teste é permanecer fiel ao homem que você se tornou. Isso mostra que seu respeito próprio não é uma estratégia. É parte da sua identidade. Você deixou de ser alguém que aceita qualquer posição e passou a ser alguém que sabe exatamente o seu valor. Mas existe uma realização ainda mais importante em toda essa jornada. O desaparecimento nunca foi sobre ela.
Sempre foi sobre você. Muitos homens começam esse processo esperando uma reação específica. Querem uma mensagem, um pedido de desculpas, uma demonstração de arrependimento. Querem a sensação de vencer. Mas se esse for o único objetivo, você continua preso à opinião dela. Porque seu bem-estar ainda depende da reação dela. E isso não é liberdade. O verdadeiro poder não está em controlar as emoções de outra pessoa. Está em recuperar o controle das suas próprias emoções. Desaparecer não é um truque psicológico. Não é uma estratégia mágica de sedução. É uma forma de resgatar sua própria vida. É a decisão de interromper um ciclo que estava destruindo sua confiança pouco a pouco. Cada minuto gasto correndo atrás de alguém que não escolhia você era um minuto roubado dos seus sonhos, dos seus objetivos, da sua evolução, do seu futuro. E quando você finalmente para de correr atrás, algo extraordinário acontece. Você para de perder alguém e começa a reencontrar a si mesmo. Esse é o momento em que nasce a verdadeira abundância emocional. A abundância emocional é saber que você é suficiente, com ou sem validação, com ou sem mensagens, com ou sem atenção, com ou sem a presença dela. Quando você entende que sua felicidade é responsabilidade sua, tudo muda. Você para de implorar, para de perseguir, para de depender e começa a liderar sua própria vida. Essa energia é poderosa e as pessoas percebem. Não apenas mulheres. Amigos melhores aparecem. Novas oportunidades surgem. Conexões mais saudáveis entram na sua vida. Porque as pessoas são naturalmente atraídas por alguém que sabe quem é e para onde está indo. Agora existe uma verdade que você precisa aceitar. Talvez ela nunca volte. Talvez ela siga outro caminho. Talvez jamais reconheça o valor que você ofereceu. E sabe qual é o segredo? Mesmo assim, você venceu. Você venceu no momento em que escolheu sua dignidade. Venceu quando decidiu que sua paz vale mais do que uma relação que exige que você diminua quem é. Venceu quando deixou de esperar e começou a liderar. Venceu porque manteve algo que não tem preço: seu respeito próprio. E esse é um patrimônio que nunca perde valor. Ao se afastar, você evoluiu. Você deixou para trás a versão de si mesmo que aceitava migalhas e se tornou alguém que exige reciprocidade. Alguém que entende que merece um lugar completo à mesa, não apenas as sobras. Você está se tornando um homem de outro nível. Um homem que não desaparece para chamar atenção, mas porque possui padrões. Um homem que não vai embora para ser notado. Vai embora porque se recusa a permanecer onde não é valorizado. Vai embora porque entende que seu tempo é o recurso mais precioso que possui e não pretende desperdiçá-lo. Esse é o verdadeiro poder. A verdadeira transformação. A passagem do homem que precisava de validação para o homem que encontra valor dentro de si mesmo. Você não está jogando. Você está vivendo de acordo com um novo padrão. E se está cansado de correr atrás de quem não escolhe você, se está pronto para construir uma vida da qual realmente se orgulhe, então este é apenas o começo. Porque isso vai muito além de relacionamentos. Trata-se de crescimento, disciplina, propósito e da construção de uma versão mais forte de si mesmo todos os dias. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal. Porque aqui não falamos sobre fantasias, falamos sobre evolução. Você não está apenas entrando em um canal, está entrando em uma comunidade de homens comprometidos com o próprio crescimento. Agora, mantenha o foco, continue evoluindo e vamos seguir construindo juntos.